Oi, gente, tudo bem? Muito bom estar com vocês aqui hoje de novo. Hoje eu estou conversando com a Marília Bolt, advogada, criadora da página Superação da Violência Doméstica. Oi, Marília, tudo bem? Tudo ótimo, Laís. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar com vocês aqui. O prazer é todo nosso e a gente vai ter mais uma oportunidade hoje de discutir essa questão tão difícil que a gente tenta resolver, que é a violência doméstica, a violência contra a mulher. Então, eu queria que a gente começasse com você contando um pouquinho da sua história, da sua especialidade no direito, para as pessoas entenderem, para quem não te conhece, começar a entender quem você é. Meu nome é Marília Bolt. Eu fundei uma página chamada Superação da Violência Doméstica e eu fundei essa página justamente porque eu vivi a violência doméstica há anos atrás. Bom, hoje o que eu sou advogada, estou como coordenadora do grupo de trabalho de enfrentamento à violência de gênero na OAB do Rio de Janeiro, na seccional. Estou também como conselheira no CODIM, que é o Conselho de Direitos das Mulheres do município do Rio de Janeiro. E, enfim, a gente vem trabalhando bastante. Também sou pesquisadora no Núcleo Interamericano de Direitos Humanos da UFRJ, sou especialista em processo civil, direito civil e direito de família. Então, praticamente essas são as hoje, meus afazeres, assim, né? E, por fim, conheci uma pessoa pela internet, acabei me relacionando e vim aqui Você tinha para o Rio de quantos Janeiro, anos? 17 para 18 anos de idade, que eu comecei a me relacionar. Eu vim para cá casada, eu já estava com 19 anos, eu me casei. Você casou Faltavam bem jovem. 3 semanas antes dos 20 anos. Muito nova, muito inexperiente, muito despreparada para a vida. Muito madura, sim, para algumas coisas, mas totalmente imatura para entender sobre relacionamentos, ainda mais à época. O que aconteceu nesse relacionamento, Marília? Acabei vivendo todas as formas de violência, né? A principal começou pelo isolamento. Meu pai e minha mãe eram contra o nosso namoro, contra o nosso casamento, então eu não podia falar com eles, porque dava briga dentro de casa, eu não podia falar com os meus irmãos, eu não podia falar com os meus melhores amigos, então eu estava isolada da localidade e aí eu fiquei totalmente isolada da minha família. É isso mais fácil, uma presa vulnerável para ser manipulada, né? E aí eu comecei a sofrer muito com violência psicológica. Você não sabe fazer nada, não sabe cuidar de criança, você não tem jeito para isso, a única coisa que você sabe fazer direito é cozinhar. Eu ouvia frases assim horrorosas que me faziam crer que eu realmente não dava para nada, que eu não prestava para nada e que eu não conseguiria fazer nada. E eu fui caindo em depressão, né? Quando eu entrei no relacionamento eu tinha 63 quilos e quando terminou o relacionamento eu estava com quase 150 quilos. Então eu dupliquei, quase tripliquei de peso, né? E essa questão do peso era motivo de violência psicológica, de bullying, talvez, não sei se é a palavra que a gente deve usar? Não, é violência psicológica mesmo. Dentro de relacionamento a gente usa a palavra violência psicológica. Era porque eu não podia beber água porque eu estava engordando. E ele sempre dizia que ninguém ia me querer porque eu estava ficando gorda, porque eu não era assim quando casei, então ele não tinha mais tanto prazer em mim porque eu não era mais como eu era antes. Então eu sempre me senti uma pessoa feia, embora mesmo em um peso extremamente acima do meu normal, eu me sentia uma pessoa feia. E a última coisa que de fato hoje eu enxergo, né, que a última coisa que eu posso ser é feia, mas era assim que eu me sentia, uma pessoa feia, que não tinha autoestima nenhuma. A situação foi só se agravando, até que um dia eu descobri uma traição dele. Ele estava com uma foto dele no celular dele por uma casa, que uma prima estava olhando. Para mim foi um choque muito grande, porque eu achava que tinha abandonado tudo por ele, né? Então, assim, como ele estava me traindo, como ele estava com outra pessoa, né? Mas aí todo mundo me dizia que eu tinha que lutar pelo casamento, que eu tinha que, afinal era uma traição, mas eu ia largar 7 anos de casamento por conta de uma traição. Então vai toda aquela questão que a sociedade tenta impor contra a mulher, né? Não é suficiente ela viver a violência doméstica no sentido psicológico, que parece que é tranquilo, né? Mas o psicológico leva à depressão, que também leva à morte, né? No final das contas, ele acabou me proibindo
de entrar dentro da minha casa um certo dia, e aí eu fiquei sem ter para onde ir, eu fazia faculdade. Quando ele me proibiu que eu entrasse dentro de casa, eu fui para a delegacia da mulher. Os inspetores, é uma briga de qualquer, daqui a pouco vocês vão voltar, deixa isso para lá, não faz nada não sei o quê. Isso depois de 2 horas esperando. Eu tava sem norte, sem chão. Imagina você, do dia pra noite, você não ter onde dormir. Eu não tinha casa de pai e mãe. Pai, me ajuda aí, deixa eu dormir hoje. Não tinha um tio, não tinha um primo, não tinha... Só tinha uns amigos da faculdade, né? E aí eu fui morar com uma amiga da faculdade e sofri muito os 3 primeiros dias, principalmente foi quando meu castelinho foi desmontando, né? Daquela romantização que a gente faz de relacionamento perfeito, e aí aquilo foi se desfazendo. Quando eu fui tentar pegar as minhas coisas, na segunda tentativa, ele veio pra cima de mim me agredindo fisicamente, empurrou a porta fora, começou a dar uns socos assim na barriga, ficou a marca, socos até meio fortes, mas eu confesso que nem doeu assim. Me doeu mais a afronta depois de 8 anos de casamento, eu olhar para aquilo e ver que ele estava me agredindo fisicamente. Já não bastava a violência que eu já tinha sofrido psicológica, a sexual, a moral, que ele depois fez uns processos, a patrimonial, ainda tinha que sofrer a física, né? E aí eu fui para a delegacia de novo, briguei com os inspetores. Se vocês tivessem feito lá na época, eu não tinha passado por isso agora, a culpa é de vocês. E aí aqui a gente fez o RO, e aí eu pedi a medida protetiva, o juiz me concedeu a medida protetiva, mas na época quem descumpria a medida protetiva não dava em nada. Não tinha nenhuma pena. Não tinha penalização. Há 1 ano e pouco que a lei mudou, e aí quem descumpre a medida protetiva é pego em flagrante e vai preso, né? Então a gente tem uma mudança importante legislativa. Quando você decidiu montar a página? A página tem 2 anos e 4 meses que eu montei, já mais consciente de tudo aquilo que eu tinha vivido, porque assim, você vai sobrevivendo, né? Você vai vivendo, e na época, 6 anos atrás, pouca gente falava sobre relacionamentos abusivos. Quando eu comecei, tinha pouquíssimas páginas ainda falando, acho que tinha umas 2 ou 3, mas ainda era muito pouca, e eu falei, cara, eu quero fazer alguma coisa para as mulheres entenderem não apenas que existe a violência doméstica de uma forma preventiva, mas também de uma forma no sentido de que existe uma forma de você superar. Para ajudar outras mulheres que estão justamente numa situação que hoje já é passado para você, mas que é presente para muitas mulheres, eu queria que você me ajudasse, até como advogada, a definir quais tipos de violência existem e qual a definição dessa violência de cada uma delas, para as mulheres se identificarem. A mais comum que todo mundo sabe é a violência física, né? É a primeira, são 5. Então, a primeira é a violência física. Violência física é quando você toca o corpo de alguém. Então, tocar o corpo de alguém sem o consentimento, aí você pode incorrer em diversos crimes, né? Se você bate, por exemplo, e faz um machucado leve, a lesão corporal leve. Então, ali tudo que toca no seu corpo, a violência é física. Então, pode ter várias formas de lesão corporal leve, grave, gravíssima. Pode ter vários tipos de crime para punir o agressor. A violência sexual, por exemplo, estupro, existe mesmo dentro de um casamento. Você não queria fazer sexo, você falou que não estava afim naquele dia, que você estava cansada, e aí, por exemplo, no meio da madrugada, você é acordada para fazer uma prática de sexo. Não é porque você está casada que você é obrigada. Então, isso é estupro e isso é uma violência sexual. Mas não é só nesses casos que é considerada violência sexual. E essa violência sexual também pode ser, por exemplo, proibir de tomar anticoncepcional, proibir o uso de contraceptivos. Então, se você vai atingindo a fertilidade, né, da mulher, restringindo para que ela, por exemplo, tenha filhos e ela não queira, isso também é uma violência sexual. Então, aí a gente tem a violência psicológica, que aí é difícil você realmente provar,
mas é justamente essas frases que eu fui falando que tentam atingir a sua autoestima, a sua personalidade. Então você vai se sentindo cada vez mais vulnerável, cada vez mais... A violência psicológica seria a depreciação psicológica de uma pessoa, em que o agressor afeta psicologicamente a vítima. Seria isso? Sim, seriam palavras de forma reiteradas que acabam desestimulando ela enquanto pessoa, fazem com que ela tenha crenças sobre si que não são reais de fato. A gente tem a moral, que é injúria, calúnia e difamação, são esses 3 crimes. E aí você tem, por exemplo, aquela mulher dormiu com o bairro inteiro, você tenta atingir a honra dela falando para os outros. Aquela mulher é uma ladra, você está imputando a ela um crime que ela não cometeu. Então são formas de violência moral. É parecido com a psicológica, mas são crimes específicos e aí é atingido como violência moral. Marília, e como você prova a violência psicológica? Você pode gravar vídeos, WhatsApp, a troca de WhatsApp do casal, ela pode provar a violência psicológica? Então, a violência psicológica, o ideal é a gente ter um laudo de um psicólogo, um laudo de um psiquiatra. Tem toda uma investigação dentro do processo do juizado de violência doméstica, uma equipe normalmente sociólogos, assistentes sociais, psicólogos que fazem parte da equipe técnica que vão atestar de fato a sua situação psicológica, mas também se você tiver laudo do seu psicólogo, que você já é atendido, do seu psiquiatra, você pode anexar isso nos processos. Mas a psicológica é a mais difícil de ser provada. Então, assim, você pode juntar os prints, por exemplo, do celular. Você é feia, você é gorda. E aí você juntar, ele falou isso pra mim há 2 anos atrás, ele falou isso pra mim ontem, ele falou 3 meses atrás. Então você vai juntando, mostrando que ele tá toda hora falando a mesma coisa, os mesmos ou outros adjetivos contra a sua própria personalidade, dizendo que você não sabe fazer nada e etc e tal. Isso é um dos exemplos, né? Então, você pode fazer isso, você pode também numa gravação, isso é para qualquer forma de violência, né? Também gravação, tem muitos aplicativos que você baixa no seu celular e aí ele grava automaticamente qualquer ligação que você fizer. Você pode também, quando tiver uma ligação, deixar no viva voz, deixar alguém ouvir, então essa pessoa serve como testemunha de que ela presenciou ali ele falando coisas a seu respeito. Então, qualquer tipo de crime, essas são algumas formas que dá para você tentar. E-mail, normalmente é mais WhatsApp, né? Então, áudios, gravar e colocar num CD e levar junto na delegacia para juntar como prova no processo no juizado de violência doméstica. Essas são as principais formas. Lá no nosso site, que é superacãovd.com.br, tem um post falando só sobre isso, só de como juntar provas, né? E nesse momento de coronavírus, por exemplo, nós na delegacias aqui do Rio de Janeiro não estamos podendo fazer nenhum registro de ocorrência que seja sobre violência doméstica, que seja sobre violência psicológica ou moral. Só crimes de violência física ou ameaça contra a vida. Qual a justificativa para isso? Justamente o coronavírus, né? Se você encher as delegacias para quaisquer crimes, se não está atingindo a sua vida de forma direta, você você está impondo sua vida em risco em relação ao coronavírus. Então, eu acho que é essa a confusão que se faz, que as pessoas minimizam a violência psicológica. Elas acham que ela é menor do que as outras formas de violência, mas essa é uma luta que ainda não está ganha, né? Que a gente precisa ainda provar muita coisa com relação a isso. Violência psicológica, eu falo sempre que ela mata de dentro para fora. Só que eu acho que quem viveu de alguma forma sabe exatamente como ela dói e por que é uma tortura, sim, né? Mas muitos juristas, inclusive juízes renomados, que são apoiadores muito dessa causa, ainda não conseguem entender a gravidade. Eu sou uma pessoa que vivo falando sobre isso, porque todas as mulheres me falam também isso, que dói muito menos um tapa na cara do que a violência psicológica, porque justamente ela te atinge de uma forma que é tão difícil você se reconstruir daquelas frases, daqueles pensamentos horrorosos sobre você mesmo que você vai internalizando, né? Quanto tempo a mulher tem para entrar com uma ação de violência psicológica contra um antigo relacionamento?
Eu imagino que ela tem um tempo máximo para poder entrar contra isso. Então, cada crime tem um prazo certo para você entrar. Mas o ideal é quanto antes, melhor. Porque assim, eu posso interpretar que seja tortura. Mas o delegado pode falar assim, isso não é nada, não vai dar em nada. Porque é bem capaz ele falar isso para você. E aí o juiz entende que é lesão corporal leve e você estava achando que era tortura. E aí você já perdeu o prazo. Então, assim, quanto antes você ir para a delegacia, mais as chances de não estar prescrito ou de não decair o seu direito para você perder e a pessoa não ser apenada. Mas é bem complexo. Hoje o mais fácil de se provar é violência física, né? Porque está no corpo, você vai no exame no IML, você vai fazer todos os exames para poder verificar a necessidade, as agressões sofridas ou exames, mas de fato a psicológica é a mais difícil porque não há nenhum consenso, porque a omissão também do legislativo para não criminalizar esse tipo de violência específico, tem previsão na Lei Maria da Penha, mas não diz qual é o crime, então ficou vago. E assim como tem esse problema, falta a última violência, que é a violência patrimonial, que é tudo aquilo que toca os seus bens. Então, quando você fala de propriedade de algum bem, por exemplo, a minha escova de dente, o meu perfume, o meu brinco, a minha casa, o meu carro, os meus móveis, o meu computador que eu uso para o meu uso pessoal, o trabalho, os meus livros que eu uso para os meus trabalhos, para a minha vida pessoal. Então, isso tudo é violência patrimonial quando você tem uma retenção. Documentos também. A retenção irregular de documentos. Muitas mulheres estrangeiras têm seus passaportes guardados e sem o passaporte você não é nada aqui no Brasil. Então, tem a retenção ilegal de documentos também. Então, essas são as violências patrimoniais. Gostaria de te perguntar, Marília, por que você acredita, dentro dessa experiência, da sua própria experiência, da experiência das mulheres, do que elas te relatam na página, por que você acredita que elas entram e se mantêm em um relacionamento abusivo? Olha, tem diversos fatores, né? A gente fala que nenhuma pessoa é igual a outra. Então, a gente não tem uma receita de bolo para falar isso acontece com todas. Mas um dos fatores é o ciclo do relacionamento abusivo. Ninguém entra num relacionamento apanhando, levando um soco na cara, e se fosse assim, todo mundo já tinha caído fora. Começa com uma caixa de bombom, rosa, carinho, meu bem pra cá, mozão, amor, enfim. E aí, daqui a pouco começam, esse a gente chama de lua de mel, esse momento de carinho, dessas trocas. E depois a gente tem um outro momento que a gente chama de tensão. Tensão são os momentos da vida que a gente tem, como agora, momento de tensão do coronavírus, de economia, e aí geram as explosões. Então, as explosões, o que é? Esse é o último ciclo, né? O último ponto do ciclo. Não serve para nada, você não vai dar em nada. E aí, as explosões que antes eram verbais, daqui a pouco começam a ser físicas, daqui a pouco começam a ser... e aí, chegando até o próprio ameaças, né? E aí, ou às vezes nem tem ameaça, já tem o feminicídio. Eu falo que nenhuma mulher que morreu achava que ia morrer, porque senão ela tinha caído fora um dia antes. Então, a gente nunca sabe exatamente qual é o risco dela e quando isso vai acontecer. Então, a gente tem que pressupor que todas que já têm uma violência física, o próximo passo é a morte. Então, a gente precisa tomar cuidado disso. Você me perguntou, né, por que se perpetuam. Não é só porque aqui a fase da lua de mel, ela acha que foi só ela também vez. Se perpetua, né? Sim, porque aí ele continua achando que não, aconteceu só uma vez e afinal fui eu que provoquei, porque sempre é esse o papo, né? Normalmente é esse o papo. Você usou um decote, você tinha que estar usando uma roupa assim, por isso que eu explodi, por isso que eu bati em você, mas você estava usando uma roupa com um pouco de decote, então você que me provocou. Então, quem causou a tensão motivou a explosão dele. É esse o discurso normalmente. Você pintou você também me provoca, você sabe que eu não gosto disso. Por que você fez isso? Custava fazer o que eu queria? Exatamente. E é um discurso que a gente vê assim, aos montes, né? E aí, então a mulher se sente culpada. No final foi ela que causou todo o problema. No final ela merecia apanhar porque ela causou aquela situação toda. A gente tem esse engano. A gente tem também a questão da dependência financeira.
A gente tem também a questão da dependência emocional, que é muito real. Tem muitas mulheres assim que não conseguem se imaginar vivas sem eles, que está disposta a continuar apanhando porque acha que gosta. Então ela romantiza algo na cabeça dela, minimiza aquilo que está acontecendo e vai sobrevivendo, tendo uma sobrevida dia após dia. Então ela não sabe como sair, ela não vê saída também, não sabe como sair. A falta de informação ainda acontece em alguns casos, por isso que eu falo que não é uma receita de bolo. Tem diversos fatores que fazem com que isso se perpetue por muito tempo, né? Nessa pandemia do corona, o que você acredita que é o maior risco das mulheres que estão expostas a esse tipo de situação? Eu acho que a pressão social de manter um casamento, né? Você vai deixar o pai dos seus filhos preso, né? Já vem aquela outra fala. Teve uma menina que falou para mim esses dias, minha vizinha falou para eu não denunciar, para minha família não ficar sabendo que ele descumpriu a medida protetiva. Dá tanta raiva, porque a gente luta tanto para falar. Não precisa necessariamente ir na delegacia, de fato. Eu posso procurar um advogado e entrar com a medida protetiva direto, eu posso entrar com uma denúncia no Ministério Público, não precisa ser um único caminho. Como eu posso também simplesmente resolver tudo de forma mais simples, amigável e procurar um centro de apoio à mulher, né, no município, ou estatal, né, do estado, ou até federal. Algumas casas da mulher brasileira a gente tem no Brasil. Enfim, você pode ter vários caminhos para você sair. Eu sempre falo que para sair a gente precisa fazer uma rota de fuga, um plano de fuga. Primeiro, ter seus documentos salvos em algum lugar que não seja na casa. Você precisa ver quem é que pode te apoiar, qual é o amigo que você pode contar, deixar mudas de roupas lá. Muitas mulheres saem com o corpo, só com a roupa do corpo, como eu, e não conseguem mais voltar. Muitas são ameaçadas de morte, a gente tem abrigos sigilosos, né? Então, nessa época de corona, a gente está pegando só alguns tipos de crimes, que eles estão fazendo registro de ocorrência, ou boletim de ocorrência, mas quando tem uma violência física, o restante, hoje, é tentar guardar as provas todas. E assim que acabar essa zona de corona, a gente fazer o registro se quiser, porque está tudo com prazo suspenso, então a prescrição não está acontecendo, então está tudo com os prazos processuais suspensos. Então, e aí fazer o boletim se quiser, ou tomar medida que você achar por bem. Mas eu acho que nesse período do corona, o que dá para fazer muito é recolher as provas. E aqui no condomínio o que eu fiz foi colocar um aviso: se alguém precisa de ajuda pode me chamar no apartamento tal, bloco tal, para tentar auxiliar essa mulher, para ela ter onde pedir ajuda, se socorrer, se esconder no momento de explosão. Eu acho que essa corrente do bem é necessário, sabe? Porque se você disponibiliza, você não está se metendo na briga dos outros, mas eu quero ver ele entrar dentro do outro apartamento, fazer alguma coisa, é muito difícil. Mas a recomendação realmente... Você notou um aumento dos casos de violência nessa época? Até pela página, pela experiência que você tem com pessoas que vão muito além do seu entorno. Você acredita que existiu esse aumento? Porque a gente vê algumas notícias na mídia a respeito disso. Então, na China teve um aumento de 300%. No Brasil, saiu uma notícia agora do TJRJ, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e aí, na verdade, ela colocou que teve um aumento de 50%, mas eu tive uma conversa com a doutora Adriana Ramos de Mello, e aí ela falou que teve um aumento no plantão judiciário em 50%. Então, não é um índice geral de tudo que entrou no Tribunal de Justiça, porque ainda está funcionando nas outras varas, está tendo distribuição ainda, mas no plantão judiciário a gente teve esse aumento. Na minha página, o que eu tenho percebido é que as mulheres estão mais desesperadas, assim. Pessoas, eu acho que independente de depressão ou não, fazem muito isso. Enchem a sua agenda de compromisso. E aí agora, com o coronavírus, ninguém mais tem essa opção.
tá todo mundo dentro de casa. Então todo mundo Todo agora... mundo tendo que olhar para o problema que estava sempre na frente do nariz. Escondido, né? Ou a pessoa não querendo tá ver. escondido não, geralmente tá aqui, ó. Mas a gente não quer ver. A gente esconde do nosso olho, quer deixar debaixo do tapete, fingir que não tá ali, mas tava bem ali. Não tô enxergando. É, por aí. E aí agora todo mundo tá sendo obrigado a enxergar o problema, né? E aí eu acho que depois desse coronavírus, de duas uma, ou a pessoa ela toma a decisão de romper de fato e ver que realmente não dá mais, né? Isso pode ser feito durante o corona, inclusive, né? Diga-se de passagem, mas no mínimo ela precisa repensar se aquilo que ela quer pro resto da vida dela. Eu queria que você desse uma dica para as mulheres que estão em uma dessas situações. O que fazer? O que você diria para essas mulheres? Bom, eu falaria primeiro, reúna suas provas que você acessa no site, é superacãovd.com.br. Vamos reiterar algumas provas do que eu disse. Tem até lá uma entrevista com a Carla Araújo, que é promotora de justiça, agora procuradora de justiça aqui do Ministério Público do Rio de Janeiro. Trabalhou muitos anos com violência doméstica e recolher provas, tentar não ficar perto no momento de tensão, tentar nem que seja sair no corredor do condomínio para tentar acalmar, para que não haja explosões, né, para evitar explosões maiores, não porque a mulher seja culpada, porque ela não é, mas para evitar coisas piores nesse momento de coronavírus. Procure a delegacia se estiver sofrendo qualquer tipo de ameaça, principalmente ameaça de morte, violência física e sexual, qualquer forma, procure a delegacia, porque a sua vida já está em risco. Não espere, porque não vai melhorar, ele não vai mudar. Infelizmente, gente, não adianta pensar que ele vai mudar. Outra coisa, os seus filhos estão olhando isso, aprendendo, naturalizando a violência. Você acha que às vezes está fazendo isso pelos seus filhos, mas na verdade você não está fazendo pelos seus filhos. Isso vai perpetuar a violência nos seus filhos mais tarde, ele vai se tornar um abusador, ou ela vai se submeter à violência porque naturalizou, porque foi o que ela achou que acontecia em casa, então ela acabou entendendo que aquilo é normal. Então, por você, pelos seus filhos, isso tudo que aconteceu até hoje na sua vida, ela é um capítulo da sua vida que você pode virar e começar a escrever uma nova história, e é isso que você precisa focar. Escrever essa nova história, e o final, quem vai decidir como vai terminar essa vida, esse capítulo, esse livro, vai ser você. Então, fecha essa página. Você nasceu para ter uma vida abundante, não para ter uma vida de violências em cima de violências. Agradeço aí muitíssimo, Laís, o convite. Foi uma honra imensa te conhecer um pouco mais e ter a honra de falar contigo. E sempre que quiser, a gente está aí disponível para falar um pouco mais, entrando em outros assuntos, porque realmente o tema é muito grande e se deixar, a gente fala horas. Exatamente. Marília, eu que agradeço, assim, eu espero que com essas pequenas atitudes, tanto eu quanto você, a gente possa ajudar a, no mínimo, a despertar as mulheres que estão sofrendo essa violência, de que elas podem ter uma vida diferente, de que elas podem ter uma vida melhor, mais feliz. E muito obrigada pelo papo, muito obrigada por todos os esclarecimentos aqui.